Hoje nós temos um bate-papo com duas mulheres incríveis que eu admiro demais. Eu sou muito fã das duas, Ellen Keyes e Verusca Boechat, que ressignificaram suas trajetórias de maneira diferente. Antes de começar, eu quero apresentar a Verusca, além de ser minha amiga, muito querida. Ela é uma mulher maravilhosa, uma mãe solo desde 2019, extremamente inteligente e dedicada aos seus filhos. Você pode gravar um áudio e mandar para mim para eu ouvir de manhã esse áudio? Todo dia de manhã? Mas é isso que eu sinto e eu tenho certeza que muita gente vê, te juro, não é porque eu tô aqui não. Ellen Keyes é reconhecida pelo seu meio que atua, uma super mãe que se divide entre 2 países para fazer o seu belíssimo papel de businesswoman e uma mulher maravilhosa, uma mãe totalmente dedicada também. Obrigada. Vivo na ponte aérea, uma ponte aérea curtinha, assim, de 18 horas. Um fuso tranquilo. Tem que chegar linda, maravilhosa. Tem que chegar linda e maravilhosa. Então, a minha pergunta de hoje é sobre ressignificamento, né? De a gente ressignificar a nossa vida e ressignificar um novo significado para algo. Em que momento da vida vocês sentiram que precisaram ressignificar a trajetória para alcançar o que vocês têm hoje? Quer que eu comece? Claro. Claro, é melhor você, né? Então, esse é uma... Eu acho que isso tem muito assunto já. Não, eu sou jornalista. Eu trabalhei para ter uma carreira... Consegui chegar no topo da minha carreira na minha cidade, em Vitória, onde eu conheci a Ellen. A Ellen é casada com um capixaba. A gente se conheceu lá há muitos anos. E quando eu tinha 30 anos, que eu estava no auge da minha carreira, eu fazia a coluna social mais moderna do Estado, nos jornais. Eu trabalhei nos 2 maiores jornais escritos do Espírito Santo. Eu conheci meu marido num evento de trabalho, quem viria a ser meu marido, comecei a namorar com ele. E aí, porque tinha chegado o momento da minha vida em que eu queria ter uma família, que eu já tinha ticado a carreira, queria ter uma família. Só que eu precisei me mudar de estado, porque ele morava em outro estado. Fiquei grávida muito rápido, fiquei grávida com 1 mês de casada. Aí eu realizei o meu sonho. Eu passei a me dedicar, ter uma família que eu amava, acabei tendo 2 filhas. Me mudei para essa cidade que eu amo, São Paulo, onde eu acho que as pessoas te acolhem muito bem, porque a maioria das pessoas aqui é de fora. Eu tenho muitas amigas paulistanas, mas muitas são de fora. Vem gente de todo lugar do Brasil para cá. 3 capixabas, né? Eu sou de família capixaba. A gente até se junta com as capixabas. E quando eu estava no auge desse sonho, me dedicava ao meu trabalho através da carreira do meu marido de jornalismo. Ele precisava muito de ajuda e eu entendi que na composição da família eu era mais útil trabalhando eu ganhava mais trabalhando para a carreira dele, fui feliz assim. Só que em fevereiro de 2019 ele morreu num acidente de helicóptero, então eu fiquei viúva numa tragédia, com 2 meninas de 10 e 12 anos. E então eu perdi meu amigo, meu marido, meu emprego, o pai das minhas filhas, tudo. E dá vontade de desistir, mas quando eu olhei para 2 meninas e falei, meu Deus, além de perder o pai, só falta a mãe ficar jogada numa cama. Então talvez isso tenha sido das coisas que mais me deram força para seguir. Eu entendi que eu precisava estar bem, que eu precisava provar para elas que eu era capaz de trabalhar, que eu era capaz de ficar bonita de novo, que eu era capaz de sorrir e que elas poderiam fazer tudo isso para que a gente seguisse. E assim eu fiz. Então, a maior dica de ressignificação que eu tenho é aquela fala do avião. Você, se faltou ar, primeiro você tem que botar a máscara em você para depois socorrer quem está do lado, porque senão você não consegue. Quem não está bem não consegue ajudar ninguém em volta. Então, eu aprendi a me cuidar mesmo nas horas mais difíceis da vida. E isso me salvou. Impressionante, né? É muito lindo. É emocionante essa história, né?
E é que lindo tá aqui, demais. linda. Não, e as meninas hoje? E é uma inspiração, É isso, né, as minhas para filhas- nós e para tantas Não, outras pra- mulheres que as passaram por mulheres. traumas e por dificuldades tão grandes quanto a sua, né? Acho que logo que aconteceu, a gente claramente via, né, a força que você transmitia para as pessoas, né? E quantos depoimentos você recebeu de pessoas passando Tempo ou que todo, tinham até passado por hoje. situações semelhantes e que vinham em você essa motivação para continuar, essa inspiração. Eu ainda recebo muitas mensagens e, apesar do que eu passei ter sido uma tragédia, as pessoas passam por lutos todos os dias. Então, assim, quando a pessoa perde um emprego, um status social, um divórcio, às vezes uma traição, essas são as pessoas que me escrevem nas redes sociais todos os dias. Quando a Ellen decide que vai mudar com a família daqui para um outro país, que não é o deles, e recomeçar, se adaptar com... Eram crianças? Ainda eram crianças. Adolescentes, Eram 12, 13 adolescentes, que é uma idade que só quem tem filho adolescente sabe o que é ter filho adolescente, gente. É o festival de hormônios, né? Bom, primeiro eu quero dizer assim, que eu adorei esse tema, Lê. Eu acho que é um legal, tema que eu venho refletindo muito, talvez pelo momento de vida, pela maturidade chegando, mas poder discutir isso com vocês me fez, né, refletir de uma forma um pouco mais estruturada. E acho que antes de falar de ressignificação, a gente tem que falar de significação. Porque inconscientemente a gente atribui significado a tudo, né? As nossas relações, ao nosso trabalho, a forma como a gente cria hábitos na nossa vida, tudo tem um significado, né? Então acho que antes de falar de ressignificar, nós precisamos pensar sobre isso. Que tipo de significado eu estou atribuindo a quê, né? As amizades e... O dia a enfim, dia, né? o dia a dia, exato. E pensar que o significado nada mais é a história que a gente conta para nós mesmos, né, a partir de uma determinada situação. Quando você ressignifica, você repensa a história, você muda o rumo, né? A situação não mudou muitas vezes, mas a forma como você enxerga ela e você dentro daquele contexto é quem muda. E isso nos permite avançar, né? Exatamente o exemplo escolho que ser você feliz trouxe, eu todos escolho. os dias. Isso aconteceu, é um fato, agora eu posso ficar na cama e eu posso evoluir e É trazer o lado uma hora bom. que você chegou numa encruzilhada que você tem que pôr um pouco mais de energia para sair daquilo, né? O que você vai ressignificar? Você vai ficar na cama? Você vai... Não, eu vou me mexer e vamos tentar, vamos mudando de rota, né? E assim, olhando para a minha história, acho que a Verusca trouxe um dos pontos, eu pensei, quais foram os momentos mais marcantes que exigiram de mim uma ressignificação, né? Acho que lá atrás, quando eu saí, né, deixei de ser empreendedora e optei por assumir uma carreira executiva numa grande corporação, exigiu uma ressignificação do meu olhar sobre mim mesma, né? O quanto eu era capaz, sim, de assumir aquela posição, de conseguir conciliar uma carreira executiva, mas sem abandonar meus filhos em casa e terceirizar para babá, porque foram crenças que ao longo da história eu vi acontecer e eu já tinha essa percepção formada, sabe? Então eu precisei ter esse trabalho interno para falar, não é possível. É possível conciliar as duas coisas. Né? Existem poucos role models, poucos modelos, mas eu vou fazer. E acho que esse foi o primeiro momento. E o segundo momento bastante significativo foi a mudança para os Estados Unidos, né? Porque aqui eu tinha uma carreira estabelecida, eu saí no meu melhor momento da minha carreira, e foi uma decisão voluntária, diferente do caso da Verusca, né? Em que a transição ocorreu por uma fatalidade. No meu caso, foi uma opção pessoal, o que traz uma culpa e uma angústia ainda maior, né? Então, quando eu cheguei lá e me vi num ambiente em que eu não tinha relacionamentos estabelecidos, em que eu não tinha reputação, em que eu não tinha network, e que eu ia ter que começar praticamente tudo do zero, foi um momento de bastante angústia. E eu precisei também ressignificar. E o que me ajudou nessa fase foi olhar para dentro, realmente falar, ok, o que eu preciso aprender, né, deste momento? Como eu vou ressignificar essa fase da minha história e fazer com que ela seja uma fonte de aprendizagem, uma fonte de... Por que o trabalho para mim é tão importante?
né? Qual é a minha identidade fora, né? Independente da minha carreira e do meu trabalho, como eu quero ressignificar a minha relação com os meus filhos e com o meu marido. Então foram muitos momentos de autoconhecimento, de descoberta, que me permitiram avançar e ter força para eventualmente ocupar uma outra posição muito mais interessante num cenário global, com muito mais, desafios mais complexos do que o anterior. Então, acho que foram 2 momentos bem importantes, na história. Eu queria saber, assim, qual a pessoa que te inspirou a ressignificar a sua vida, a sua história? Assim, tem uma pessoa, alguma coisa, claro, como você já falou uma parte, mas tiver algum momento específico que você chegou aqui e falou, acho que não está mais legal, eu quero mudar? Eu acho que essa é uma reflexão difícil a ler, porque eu acho que tem, obviamente, algumas pessoas na minha vida que fizeram uma transição e que me inspiram. Meu irmão, por exemplo, é uma delas, que passou por uma série de dificuldades e conseguiu reinventar a própria vida, e hoje ele está num lugar muito melhor, que eu admiro muito. Mas dentro da minha esfera corporativa, como executiva, como profissional, eu acho que foram poucas mulheres que me inspiraram, sabe? Por isso que eu acho que é um tema tão relevante, tão importante de ser falado, de ser discutido, porque não é fácil ressignificar, não é fácil passar por transição, dá medo, dá angústia. Medo. A gente precisa ter muita coragem. Você não se sente capaz. Você não se sente capaz, exatamente. Você acha que não. Ou mesmo que você se sinta, você se questiona. Mano, mas eu sei fazer isso. Por que eu não posso? Eu acho que também tem muita idade. Eu vejo por mim assim, será? Eu já tô com 51 anos. Será que eu consigo? Será que dá certo? Eu tô com 2 filhos, eu tenho 2 meninos, né? Já moço, 19, 20, 24. Você fica assim, falar, não, vamos embora. Eu falo que a nossa geração de mulheres eu tenho mais de 50, é a primeira geração que tem medicina estética, reposição hormonal e musculação sendo feita. Porque antes a ginástica, tem os vídeos da ginástica da mulher antigamente, era... E então isso deu pra gente uma nova perspectiva. Eu todo dia eu brinco que daqui para frente é só para trás, mas você tem recursos para estar bem de saúde, para estar bem fisicamente, para se sentir bem, para botar o pé na rua, para lutar por coisas que você gosta. Então é uma nova mulher dessa faixa etária. Então pode sim fazer muito mais coisas do que podia antes. E eu acho que a gente tem que acreditar. Isso que eu acho legal, porque que eu trouxe vocês também, porque tem muitas mulheres que olham, né, e se espelham, principalmente na V, assim, que é mais conhecida, mas você é maravilhosa, e escutar a sua história, então, tipo, a pessoa pode estar lá e escutar, falar, nossa, eu posso, sabe? Por isso que eu quis, não é porque a gente está no acessórios, joalherias, tudo, mas assim, a mulher pode, tem que acreditar, porque a mulher está muito forte, como a Vê falou, tem muita coisa a nosso favor, assim. E por isso que eu acho que é importante a gente trazer esse assunto para a mesa, a gente abrir espaço. Eu mentoro várias meninas, até mais jovens, que talvez não tenham também essa perspectiva, né, de conciliação com os nossos diversos papéis, porque a mulher tem que conciliar diversos papéis, né? E de novo, tem poucos exemplos do como fazer isso. Então, e a mesma situação agora na maturidade. Né? Acho que o importante é, primeiro, ter essa consciência, como eu quero ressignificar a minha vida daqui para frente. Né? Eu estou numa fase de novo, uma profunda ressignificação. Meus filhos eu moro nos Estados Unidos, na Califórnia, meus filhos estão indo para a faculdade. Minha filha foi ano passado, meu filho... Eu também. Esse ano. Então, é um momento de ressignificação do casamento, um casamento de 23 anos. Como vai ser essa nova fase? Eu não sei. Me dá medo. Só tem mais os 2 de muleta. É uma família que viveu... uma família que viveu 18 anos em torno dessa composição do núcleo familiar. É isso mesmo. Dá um trabalho danado. Nós não somos as mesmas pessoas que nós éramos 20 anos atrás. Não. Como a gente quer ressignificar o nosso casamento? A minha relação com as crianças, que não são mais crianças, que são adultos. A forma de tratá-los. Como tratá-los, como me relacionar com eles num outro papel, de um outro lugar, como amiga, e não como aquela mãe que tinha obrigação de educar e de ensinar, sabe? Então,
de ter consciência de que nós estamos o tempo todo ressignificando e que esses momentos de transição são grandes fases de oportunidade, de refletir, falar, puxa, eu vou editar a minha vida. Se eu pudesse editar a minha vida, o que eu deixo para trás? O que não me serve mais? E como que eu vou definir, né? Quais são os relacionamentos que eu quero manter, as amizades que agregam para mim, que eu quero, né? Com quem eu quero gastar meu tempo. Exato, gastar meu tempo, né, energia, porque igual como vocês duas estão, igual eu tenho essa posição que aconteceu, o meu filho está nos Estados Unidos, o outro já está mais velho, tem a sua própria vida, então tipo assim, o que eu quero para minha vida? O que eu quero? Então, tipo, o que é melhor para mim? O que vale a pena? O que não vale? Relacionamento, final de semana, amizade, sabe, trabalho. E quando a gente faz, isso eu tenho estudado muito e enfim, tenho discutido muito, quando a gente tem essa reflexão, o que eu quero, a execução se torna fácil. O complexo é quando você entra num modo de querer dar conta de tudo, sem a reflexão, sem o autoconhecimento, sem a intencionalidade, que aí você se vê infeliz. Você faz e nunca tá bom. Você nunca tem aquela sensação de que você tá bem com você, porque você talvez tenha se destacado ou se dedicado às atividades erradas. Então, acho que esse exercício que você tem feito, e eu também tenho feito de editar, de design, eu sou designer por formação, então meu modelo mental é design. A gente tem que desenhar as nossas vidas, né? Desenhar como a gente quer viver, em cada fase, em cada momento. Eu tô nesse momento, tenho uma filha que já está 2 anos fora, e tem uma coisa importante sobre o que ela falou, que a dela está 1 ano fora, a mais velha, e eu já entendi que ela morar fora, ela está morando em outro país, e a caçula vai também agora no meio do ano, porque o caminho delas partiu para isso. Eu já entendi que não é porque ela está fora que a gente está separado e distante. Por exemplo, a gente se fala todo dia, ela me manda mensagem o dia inteiro, então isso foi muito libertador para mim, porque eu falei, a gente não está afastada, é um medo que a gente tem antes de acontecer. Agora eu tô com um ninho meio vazio, agora eu vou ficar com um ninho todo vazio no meio do ano, e como eu já passei pelo que eu passei em 2019, eu já entendi que eu tive que reaprender do que eu gosto, que viagem eu quero fazer, com o que eu quero gastar meu dia. Antes eu estava preocupada em tirar férias para um lugar onde todo mundo ficasse feliz e me deixasse em paz. E eu, por consequência, também ficasse feliz. Eu tive que reaprender do que eu gosto, que lazer eu quero para mim, com o que eu vou gastar meu dia, que tipo de trabalho me atrai. E uma coisa, Lê, muito importante que foi dita aqui, que eu quero dimensionar a importância, são as relações com as outras mulheres. Além do meu amor próprio e da minha vontade de ficar bem pelas minhas filhas, eu posso dizer que o que me salvou mesmo foi a minha relação com outras mulheres, com as minhas amigas. Porque olhar para ela e ver que é possível ser uma super executiva e ser uma mãe presente e manter um casamento e mostrar para o marido, esse tempo é seu, esse tempo não é seu, eu preciso do meu tempo para ir ali resolver uma coisa que é importante para mim. Olhar para a Lê, que toca o próprio negócio com todas as dificuldades disso e que precisa se relacionar o tempo inteiro com outras mulheres para que o produto dela gire. As minhas amigas com quem eu quero estar nesse momento da minha vida, amigas que eu tenho da vida inteira e amigas que eu fiz há pouco tempo, mas que são igualmente importantes para mim. A Ellen eu conheci na minha cidade natal, Vitória, porque eu conhecia quem hoje é o marido dela. Eu não falo com o marido dela há anos, às vezes no Instagram, olha que bonita você com a Ellen. Mas a Ellen virou minha amiga. Então, a gente escolhe o tempo inteiro. A gente escolhe ser feliz, a gente escolhe com quem está, a gente escolhe o que a gente quer fazer. E a gente vai escolhendo as mulheres que inspiram a gente. Então, elas me inspiram, cada uma da sua forma. Muitas vezes, quando eu estou tentando fazer uma coisa e não consigo. Então, quando eu falo, ai, meu Deus, mas será que eu dou conta de tocar essa vida inteira e trabalhar? Dou conta, assim, a Ellen dá conta.
então a inspiração nas outras Dá mulheres muito, né? é muito importante. É porque ajuda. Eu queria reforçar isso, porque eu na minha colinha aqui, tá, eu tenho uma cola. Mas Eu não trouxe cola, tá? Ah, porque, também. claro, né, ela não precisa, ela é jornalista. né, Ale? A gente Nós tá estamos aqui. em outro lugar. A então gente vamos- aqui, vamos né? ficar com a linha. Eu também tô com a minha Mas aqui. eu reforcei essa questão da rede de apoio, né, da amizade, como um elemento central. Acho que em todos esses meus momentos de transição, as minhas amigas, a minha terapeuta, o meu astrólogo, enfim, são pessoas que foram fundamentais para que eu conseguisse criar o sentido da minha própria fase, né? Tem uma saúde mental, né? Exato, estudando sobre isso, eu vi que assim, você cria falar, verbalizar, expressar, escrever, te ajudam a dar sentido para as situações. Por isso que E a o processo relembrar, terapêutico olha, é tão eu tô bom. querendo isso aí. Agora, você não precisa ir pra terapia, você pode ter uma amiga Sim, na qual claro. você possa se abrir, conversar, compartilhar, como é o que a gente está fazendo agora. Diferente, tá? Amigas são duas doidas. A terapeuta é uma doida e uma Doida, medicada. O ideal seriam as duas, né? faz terapia. Eu também, é muito Também. recomendo. Acho que todo Mas mundo deveria. ter Isso aí esse tem grupo que de ter. amigos. No começo, inclusive, é horrível. Eu falava, nem sei porque que eu tô fazendo aqui, ainda te pago. Porque, assim, dá paulada você é na gente, você é obrigada, né, a tomar conhecimento das próprias limitações para depois fazer alguma coisa para melhorar aquilo. E outro aspecto é normalizar isso, né? É entender que mesmo, ou melhor, independente de qualquer situação, a gente vai passar por isso, né? Você vai ter medo, vai ter angústia. Ontem mesmo tive uma reunião super importante e eu tava com uma ansiedade. Liguei para uma outra amiga minha que é super executiva. Falei, eu preciso de um empurrão, preciso de um apoio. Sabe? E assim, só essa conversa Já te deu de aquele... WhatsApp me deu aquele boost que eu precisava para ir na reunião mais segura, mais confiante, sabe? Tem uma entrevista hoje da Fernanda Montenegro nas redes sociais falando, Fernanda Montenegro, 95, eu acho, não tem vida sem angústia. Ai, que linda. Se não tiver angústia, é Alzheimer, porque você não tem mais consciência, não tem mais noção. Então, o desafio é como lidar com a angústia, né? E acho que de novo, desafios, falar sobre né? isso, Da ter angústia. essa rede de apoio, essas amizades ajudam, né? Muito. Tem uma frase que eu adoro de uma terapeuta americana que eu sigo e conheço, uma Esther Perel. Eu amo a Esther Perel. Sigam a Esther também. Perel. Ela fala de relacionamento, mas é em inglês. Mas agora a legenda. Tem legenda. Inclusive, eu estive com ela semana passada, depois te conto. Não é CXW, mas, enfim, ela fala uma coisa que eu adoro. Ela fala que a vida não é o que acontece com você, e sim como você atribui significado ao que acontece. Que importância você dá para aquilo. Mas é importante É mesmo, porque a forma que você dá o significado, o peso que você dá vai dar sobre aquilo. Para você dar o start, para você, vamos lá, vamos sentar. Eu sou assim, você é mais de desenhar, eu sou pôr no papel e escrever, de organizar, assim. Não, dá para fazer, vamos tentar organizar, vamos só organizar tudo, como fosse um jogo de tabuleiro, e vamos andar para frente, mas é a forma que você vai se ressignificar, que eu acho que todo mundo passou por momentos horríveis, eu também tive, e aí eu falei, não, eu não posso ficar aqui, então eu tenho que ressignificar, nós temos que ressignificar, e vamos andar para frente. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se vocês pudessem hoje dar um conselho para vocês mesmos há 20 anos atrás, o que vocês dariam? O que vocês falariam para você mesmo? Eu tô olhando essas meninas lindas, novas que estão aqui e tô pensando que eu trabalho muito com meninas novas do jornalismo o tempo inteiro. E é muito bom você ter uma geração na sua frente que teve acesso ao conhecimento de como que é ter uma vida depois dos 50 anos. Então, eu gosto de tudo que eu fiz me cuidando. Tudo que eu fiz de bom para mim, tudo que eu fiz cuidando de mim. A gente estava falando agora de problema, ontem eu estava falando com uma filha minha que reclamou de sei lá o quê, eu falei, vamos separar problema bom de problema ruim. A gente já sabe o que é problema ruim. Problema ruim é muito diferente de problema bom. Tenho que fazer tal coisa. Então, o conselho que
que eu daria para mim mesma, e eu penso nisso o tempo inteiro, foi aproveitar os momentos bons muito mais. Sim. Muitas vezes, quando as meninas eram pequenas e eu estava viajando com uma família, marido, eu estava mais preocupada se estava comendo, se estava... E estava curtindo menos. Eu cheguei num hotel, num Réveillon outro dia com as minhas filhas, e eu estive há muitos anos com a minha família nesse hotel. Eu não me lembrava direito do hotel. Porque eu estava tão preocupada se entrou na piscina, se está na piscina, se a piscina vai cair, se vai se afogar, se comeu, se... Então, se tem uma coisa que eu me arrependo, eu fui e sou muito feliz, mas tem uma coisa que eu me arrependo, eu acho que eu poderia ter curtido mais momentos que hoje eu olho e falo, nossa, aquilo ali não tinha problema, tava ótimo. Se dava um problema em umas coisas, é falta de amadurecimento e tentar entender isso. Que é o que eu falo pro meu filho que tá lá nos Estados Unidos. Eu falei, aproveita, você tá aí. Eu sei que tem coisas que são difíceis, que são esses problemas que a Eva falou, mas tem problemas que a gente... Depois, quando você vai ver, não era aquela tempestade. Aproveita o momento, aproveita, você tá aí, é um momento único. Depois é outro estágio da vida, é responsabilidade. São fases, é normal, mas... Eu acho que aproveitar é muito importante, entender aquilo, como a Vê falou, também aconteceu também comigo várias vezes, eu ia em lugares que eu nem lembrava, porque eu estava tão envolvida de tá todo mundo são, tá todo mundo bem, tá todo mundo não sei o quê, e quando você vai ver, você mesmo não curtiu aquilo, e eu tenho certeza que já deve ter acontecido com você também, porque a gente é 3 mãezonas, assim, não vai deixar de ser uma mãe boa. E passa tão rápido, né? Nossa. Eu acho que agora que os meus filhos saíram de casa, que eu consigo entender o verdadeiro valor dessa frase, né? Acho que os filhos passam tudo muito rápido, realmente, né? São 18 anos da vida para os filhos que vão estudar fora e que eles ainda continuam conectados, mas dentro de um outro formato, né? Então, concordo com você, Ale. Eu daria dois conselhos. Esse constante exercício de reflexão interna. Né? Que isso a gente não faz. Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que determinadas coisas me incomodam tanto? Por que essas outras me motivam? Né? Acho que a partir do momento que você tem clareza sobre os seus motivadores, você vai conseguir levar uma vida muito mais alinhada com o seu propósito. Simples, sabe? E tranquila, né? Simples, tranquila, em paz. E vai evitar que você lá na frente olhe e fale, eu atendi muito mais os desejos da sociedade, do meu pai, da minha mãe, do meu marido, do que algo que era relevante para mim, sabe? Então, acho que essa é uma reflexão que eu sempre trago para as pessoas com quem eu trabalho, né? Com quem eu tento trazer assim, essa intencionalidade, essa reflexão, né? E o outro é entender a gente vai ter medo, assim, medo faz parte. Tem uma outra frase que essa eu não vou lembrar qual é o autor, mas que diz que coragem não é a ausência do medo, é você persistir apesar dele. Então, em vários momentos que eu tô com medo, né, seja uma apresentação, seja uma situação que eu preciso tomar uma decisão, não sei exatamente, né, se eu tô indo pro caminho certo, eu identifico e falo, ok, tudo bem, tô com medo, faz parte, respiro, eu vou tomar essa decisão e vai ficar tudo bem, mas vai acontecer eu ter que mudar lá na frente, sabe? Quem me segue nas redes sociais sabe que eu não gosto de fazer ginástica, mas eu faço ginástica, porque eu sei que eu preciso fazer ginástica. Ano retrasado eu entendi que 3 vezes por semana não era nem mais suficiente. Eu tenho que fazer ginástica todos os dias, então eu não quero, não gosto, mas vou. E muitas vezes eu saio de lá, reclamo pra caramba. Agora morro de rir com os vídeos. A minha professora me manda uns vídeos do personal só com as frases da aluna. Isso aqui eu não vou fazer. Ai, tá um calor hoje. Ai, pelo amor de Deus, eu tô com fome. Ai, deixa eu ir. Por que a gente vai tomar café? 12, pode ser 10? Ela deve ter umas frases minhas. Então, mas musculação pra mim é pior. Quando eu saio dali, primeiro que eu entendo que eu fiz um bem para mim, nossa, aquilo já me dá uma força.
E esse é um conselho que eu também dou para as pessoas. Cuidem da parte física. Dá vontade? Não dá vontade. Mas é muito importante, faz muita diferença lá na frente. É para você ter o que eu falei, né? Que até minha mãe, a Verus conhece, a Ellen também, que ela faz a fisioterapia dela, para ela poder envelhecer com dignidade, de aprender a sentar e levantar na cadeira sozinha. Muito bom. Exatamente. Muito Que é bom. o agachamento, assim, é É. chato, eu acho que é um dos piores exercícios É. que tem, é o tal do agachamento, mas assim, é pra gente ter dignidade de poder seguir quem nós somos mesmo, são independentes, então não ter ninguém, e tem que fazer mesmo, eu também percebi. E assim como a fala da Ellen, que a Ellen falou para você escolher o que você quer, do que você gosta, você pode escolher que atividade física você vai fazer, né? Sim, O mundo tem um N. Hoje tem várias opções. O que eu ia colocar é o seguinte, que para provar que somos work in progress e que ninguém é perfeita, este, por exemplo, é uma esfera da minha vida que eu preciso ressignificar. Porque, como você sabe, eu também não gosto, só que eu não faço exercício físico. É isso que a gente se junta, Então, para ver o pra que, isso, que uma tá exato. fazendo e a outra não, e falar, ai, nem isso eu tô. É, e é bom, vou ter exatamente, que a gente melhorar fala, nisso aí. preciso ressignificar isso, né? Outra coisa, mídias sociais, redes sociais, que eu me inspiro muito em você, que eu também não, enfim, que é algo que hoje ainda me cria desconforto. Preciso gerar uma ressignificação. Porque é Mas eu sei difícil disso, isso, sabe? Eu tenho Ter a essa consciência. clareza, essa consciência. Então, mas será que precisa? Porque eu, por exemplo, tem horas que eu penso, eu posso estar lá, eu posso não estar lá. O importante é que se eu estou lá, eu mostre aquilo que eu quero mostrar. Eu, por exemplo, eu mostro da minha vida pessoal aquilo que eu acredito que vai ajudar as pessoas. Então, por exemplo, eu às vezes posto malhando e o pessoal na TV fala, nossa, aí, hein, estava malhando. Homem, geralmente eu falo, não quero biscoito, não tô atrás de biscoito. Sabe por que eu posto eu malhando de manhã? Porque eu recebo muita mensagem de mulher falando que quando vê que eu levantei e fui pra ginástica, também se sente inspirada a dizer que foi pra ginástica. As minhas filhas, elas não gostam que eu fale delas. E aí elas colocam assim, produza seu próprio conteúdo. Aí eu falo, você é meu conteúdo, eu fiz você. Sabe por quê? Porque a gente lida com adolescente, surta e acha que só a gente está passando por aquilo, quando na verdade, eu brinco com elas, engaja muito, porque é muito difícil lidar com adolescente, porque nem eles estão sabendo o que eles estão querendo, o que eles estão fazendo, o cérebro não está pronto. Então eu gosto de falar com as mães, com as outras mães na internet, para que elas entendam que elas não estão sozinhas, que eu acho que é o propósito disso aqui. A gente saber que a gente não está sozinha. E os problemas acabam tudo, né? Como Tudo a gente estava igual, conversando, tudo quando você parecido. chegou, eu estava contando, tudo igual. E a forma das reclamações parece que elas são as mesmas frases que o meu falou, a sua falou. A minha profissão, que é a dificuldade de se comunicar. A gente fala, vai falar com o seu professor, que você está... O professor não liga. O professor também acha que os alunos que estão na sala dele não ligam. Então, o aluno que chega lá e fala, eu estou preocupada, eu estudei, mas eu não acho que entendi, estou com medo de não ir bem na prova. O professor já olha aquele aluno com outro olhar, posso te garantir. Então, ensinar filho a se comunicar, a se relacionar, que eles estão só aprendendo. É o que eu falei pro meu filho ontem, que eu cheguei para ver, tava falando, tá lá fora na faculdade, eu falei, vai lá falar com o professor, vai falar com o coordenador, ele chegou a falar para você, se você tiver alguma dificuldade, você acha que o professor não gosta de receber você lá e você mostrar qual o problema, qual a dificuldade você está tendo? Você tem que aprender a ser humilde, vão! É o desafio. Acima e embaixo. Então, Acima e embaixo, é tudo igual, só gente. muda o endereço. É engraçado, e são as mesmas E a frases. se conhecer, né? Acho que tem outro elemento também, que acho que é ajudar as crianças, os adolescentes, os jovens adultos, ou whatever, a se entender, a se conhecer, a ver o que é relevante para eles, né? Como ajudá-los a tomar escolhas alinhadas aos propósitos deles. Porque se para nós, no auge dos nossos 50 anos, é difícil, imagina para jovem gente, de... E hoje, na forma 20. que é a informação, eu acho que a gente foi criada mais ou menos igual como você começou lá atrás, de falar do seu significado. A gente foi muito negócio de pai e mãe, reprimido, e podia. E quando fazia coisa errada, não ia parar na rede social. Que é uma dificuldade deles, que eu vejo, eu tenho 2 meninas,
E aí parece que a vida da fulana no Instagram é perfeita. Aí eu falo, minha filha, deixa eu te falar uma coisa, não tem vida perfeita. Então, fica com o seu aqui, que você tem muita coisa boa. O que você não tem, dá pra gente construir, sabe? Não olha pra vida do outro e acha que isso aí é perfeito, porque não é. E tem que trabalhar com elas a autoimagem, essa necessidade de se maquiar nesse nível, de se mostrar só na perfeição. Que é importante saber como que a gente ter as nossas fraquezas faz parte, não tem gente sem fraqueza. E qual o significado, voltando ao tema central, qual o significado que aquela valorização do outro tem na vida delas, né? Sim. Por que é importante parecer perfeita, né? Por que é importante ser reconhecida? Acho que esses são elementos que a gente pode começar a construir com os nossos filhos muito antes do que nós tivemos a oportunidade de fazer. Então eu vejo das meninas a gente tem que trabalhar a coisa dos filtros e do auto-amor, assim. Eu vejo, estava falando com a Alessandra dos meninos, eu até postei sobre isso essa semana. Claro que menina também vape, mas os meninos muito vape, que é um enorme desafio, não só dos médicos e dos pais, mas das escolas também, que você não consegue, não tem fumaça, você não consegue, não tem cheiro. E aposta eletrônica online, uma coisa horrorosa, cheio de menino viciado nisso, então... Acha que vai ganhar, vou ficar rico porque eu vou... Falei, gente, as coisas não funcionam dessa forma. Entendeu? E no negócio do vape, acha que tá fumando porque consegue entrar numa sociedade, ele fazer parte daquilo, né, para ele se sentir mais maduro, para ele sentir, não sei, entendeu? E aposta achando, eu falei, querido, não vai, você tem que ficar aí quietinho, vamos estudar, vamos ter essa consciência, né? E sempre a bebida alcoólica também que sempre foi e continua sendo um desafio, e às vezes você não consegue mostrar para ele que ele não precisa daquilo para se inserir. Até as mulheres da minha idade, eu estava falando com uma na academia essa semana, que eu já passei por isso. Às vezes o marido quer que você beba um vinhozinho junto, o próprio evento que você vai. Eu falei, olha, eu quero estar bem. Na minha idade, ou eu como ou eu bebo. Eu prefiro comer. Eu brinco que ou eu como ou eu bebo. Eu prefiro comer. Então, assim, de vez em quando eu tomo um vinhozinho se eu for num lugar e eu quiser. Mas eu não quero ser pressionada a isso. Então, muitas vezes, eu finjo que estou bebendo. Eu falo, tá bom, vou beber sim. Mas, porque se você disser que você não quer beber, parece que todo mundo quer te convencer àquilo. E eu não quero ficar explicando, olha, eu quero fazer minha ginástica de manhã. Não quero. Porque essa é a minha escolha. Se eu quiser beber, eu vou beber o meu vinhozinho. Se eu não quiser, eu não vou beber. Então, é importante mostrar para o jovem também que a escolha é dele, que não é do outro, que nem a Ellen falou. É difícil, né? Difícil, mas estamos aqui. Não, né? Juntas, tanto que estamos aqui por causa desse papo é. maravilhoso. E por isso que eu quis chamar vocês duas, que eu acho que tem vidas que eu conheço muito próximas, né, para passar tudo isso e que para mostrar que faz parte, e o ressignificamento, de ressignificar a vida é muito importante. E temos exemplos assim maravilhosos. Acho que eu falei, Vê, você para mim, eu sou sua fã. Eu também, eu também. Assim, sou amiga e fã. Você é minha fã também, Ellen, não querendo te... Assim, você com a parte de business, assim, nossa, eu tiro o chapéu, eu adoro te atender. Três aqui, né? Porque você ensina, cada vez que eu converso com você, é uma aula. Quando meu filho está lá junto, todas as suas palavras dá para absorver 100% do que você fala, porque assim, para mim é uma aula, e sempre a gente tem que tentar sugar o máximo que eu falo, as coisas boas da vida. E sabe o que é legal? Você olha para ela, você não acha que ela sofreu ontem antes de ir para a reunião de trabalho, entendeu? Você olha para ela, acha que ela está pleníssima. Então é importante a gente saber que aquela pessoa que a gente está olhando e usando como referência também está passando por dificuldade e todo dia se movimentando para superar aquelas dificuldades, para seguir, porque
Não tem vida sem problema, sem dificuldade, sem medo. Não é vida, né? Como Não é ela vida. falou. Não, Então, não é vida. eu acho que isso é muito legal. Então, eu quero agradecer vocês Ai, a duas. gente que agradece. Nós também somos Muito sua obrigada, fã, né? Obrigada Ana. pelo Tô convite. linda, me encheram de joias, não, entendeu? é a cara dela, né? Falei A que cara dela. se não for para brilhar, nem saio de casa. São vou as ficar assim condições de mesmo. Verusca. Vou ter que devolver agora, na hora de desligar a câmera. Eu não vou devolver não, porque esse é meu. Essa é dela. Esse é meu, eu não vou devolver. Mas olha que Me linda. dá coisa grande, que eu gosto de coisa grande. Eu agradeço a todos de terem ficado com a gente aqui até o final. Um grande beijo, gente. Obrigada, Vê. Quer falar alguma Acabou já? coisa? Acabou? Tem mais 5 minutos pra gente Se você quiser falar Nossa, mais alguma fala coisa, pouco. estou aqui. Você fala pouco. Não, eu tenho que escutar. Eu tô aqui para escutar, porque cada um tem uma história maravilhosa, assim. Eu acho que se todo mundo escutasse um pouquinho, eu aprendi isso, tentar ser um pouco mais humilde, começar nessa fase de tá bom, tem muita gente que fala, Alessandra, você não é mais aquela, você brigava por tudo, você batia a boca com tudo. E eu falei, gente, eu tô numa fase assim que eu vejo aonde eu quero entrar, que briga que eu quero entrar, o que vale Escolher a pena. suas batalhas. Maturidade, né? É sobre escolhas. Então, para que eu vou gastar minha energia? Para que eu vou gastar isso? Ficar sem dormir, passar nervoso? Vale a pena? Eu quero terminar falando que é exatamente isso. E quero terminar falando da parte da beleza, assim, que a gente não pode ser escravo de nada, mas que uma coisa importante para falar das joias, da Lê e do quanto eu amo estar enfeitada, uma parte importante de eu me sentir bem e seguir no dia para cumprir minhas coisas é eu estar bonita. Eu brinco que eu raciocino melhor arrumada. Então, eu quero estar bonita. Se for na minha ginástica, eu quero ir bonita. Eu quero... Não faz diferença se eu vou me vestir com uma roupa feia ou uma roupa bonita. Eu perco o mesmo tempo. Então, eu prefiro estar sempre bonita para mim, para me apresentar bem, para me sentir bem, para seguir com os objetivos que eu tracei para mim, com as coisas que eu acredito. Adorei essa fala. Para mim também faz todo sentido. Eu comentei com elas antes que morando na Califórnia, a Califórnia tem um estilo de vida completamente diferente de São Paulo. Então, eu me arrumo muito menos do que eu me arrumo aqui. Não tenho possibilidade de usar salto alto. E para mim faz falta. Foi no jantar, no restaurante chique, com o marido comemorar aniversário de casamento e a outra pessoa tava de Crocs. Esse moletom do meu lado, sabe? Não combina com o ambiente. Então, ter a possibilidade e a oportunidade de me arrumar pra mim, me sentir bem, gente. né? Colocar as minhas joias que eu adoro, né, Ale? Que a Ale me ajuda a escolher. Ela sabe exatamente o que vai... Ela que escolhe pra mim, E sabia? quando quiser estar feio em casa, tudo bem. né? Mas Ela que escolhe? a Ale que escolhe pra mim. Não, Eu falo muitas assim, essa aqui coisas- é ótimo, eu adoro. Eu mando pra ela, Lélia, eu achei isso aqui a sua A cara. sua cara. E ela sabe exatamente o que é a minha cara. E é bom porque a gente se sente bem pra nós mesmos, né? Eu Então eu me concordo 100% Eu com ela. raciocino melhor arrumada. Adorei. Arrumada, Não, raciocina, mas bonita. é a Verusca. Essa Bonita, frase é dela, é sabe? raciocínio melhor. Raciocínio Na ginástica com o rabo, que eu acho que fica bom em mim, com a roupa que eu escolhi para aquele dia. A minha professora de ginástica fala que eu entro na mente dela, porque eu falo, você tem uma blusa combinando com essa calça, mas você escolheu vir assim, com esse negócio que não combina? Ela fala, nossa, Vero, não consegui mais botar a roupa sem ser combinando. Claro, Muito bom. faz parte. Eu acho que é isso aí. A Vê e minha mãe são ali. Então, Ah, sua mãe é uma perua também. É, o Verusca, minha mãe, que ela sempre brinca. Eu acho que a minha mãe era você, né? Você fala, porque... Você é filha isso. da mãe da Lê, acho. Não, Porque a irmã dela fala que tinha vergonha quando era criança, porque as amigas iam em casa tomar um café, e na casa da mãe dela eram as xícaras douradas, o talher dourado e tal. E eu falo, gente, olha isso, a Disney. Imagina você ser criança, levar suas amigas em casa e ser essa Disney, tipo, chegar igual no castelo da princesa. Então a gente tem que dar, mais uma vez, a gente tem que olhar para o que a gente tem. Porque o que a gente não tem, a gente vai ter que lidar com aquilo ali. Mas é muito bom você olhar o que você tem todo dia, toda hora, e não para o que você não tem. Porque senão você fica preso no que falta e não na sua riqueza. Não, vamos dar, tem que dar valor. E graças a Deus, para finalizar, nós todos estamos com muita saúde. Muita saúde. Muita saúde. Eu acho que isso também assim, é um marco
primeiro, assim. E olha como a medicina tá evoluindo tanto, coisas que antes não tinha, hoje tem coisa para tudo, tem solução para Tem quase tudo. E eu que eu falo, quando começa a reclamar, fala, meu, primeira coisa, a gente tá com saúde. Isso. Mas, de novo, mesmo quem não tenha saúde neste momento, ou que esteja passando por uma dificuldade, qual o papel dessa dificuldade na sua vida? Assim, O que eu tenho que aprender? O que eu tenho que aprender com isso? E qual pra não lugar ficar que essa internada. doença ou essa sim. dificuldade tem na minha vida, né? Então, acho que voltando ao começo da nossa conversa, né? Acho que esse é o ponto. De que forma que você pode ressignificar as suas dificuldades, mesmo que sejam Sempre questões de saúde, né? Obrigada. Obrigada, Lê. Adorei. Obrigada a você. Delícia encontrar minhas amigas. Só vocês pra Só assim. a gente abrir espaço. Não, na só agenda. vocês virem aqui. Obrigada, eu tenho que agradecer. Gente, um beijo. Um grande beijo. Como diz a Lê da Trina, um grande beijo. grande Um grande beijo. Tchau, tchau.